Boa tarde, irmãos. A paz seja com todos. Hoje eu vou dar início ao estudo do tempo do fim, né? Que é chamado de escatologia. E para dar início ao estudo, eu quero apresentar para vocês a minha lousa, né? Minha lousa de hoje. Aqui que é baseada ela em Daniel 2:7, né? Que fala, Daniel 2 fala sobre a estátua de Daniel, né? O ouro, prata, bronze, ferro e o barro. Daniel 7 fala sobre os 4 animais de Daniel, né? Aí o que acontece aqui, irmãos? O leão, ele fala sobre a Babilônia, né? O Império Babilônico. Cada animal daqui é um império. O leão fala sobre os medos e persas. O leopardo de 4 cabeças fala sobre o Império Grego. E o animal terrível fala sobre Roma, né? E o que acontece aqui, irmãos? No capítulo 2, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, né? Ele tem um sonho de uma estátua e, por fim, Daniel, ele revela esse sonho para o rei, né? Deus, ele concede o mesmo sonho que Nabucodonosor teve, Deus, ele concede para Daniel. Porque Nabucodonosor, ele teve um sonho, mas ele chama os magos e os astrólogos para desvendar o sonho dele, só que ele não diz o sonho que teve, né? Ele quer que os magos eles falem o sonho para que depois eles possam interpretar, né? E ele diz para que para que eu possa ter certeza de que alguém de vocês possa interpretar o meu sonho, então vocês têm que me falar o sonho. Então você vê que esse rei, ele era muito esperto, né? Porque o que ele pensava, né? Se eu tenho adivinhadores, magos, né? E eles não adivinham, então para que eu preciso deles, né? Porque se eu contar o sonho, eles vão me dar qualquer tipo de interpretação, né? Então você vê que rei esperto, né? Aí o que acontece? Então, por fim, Daniel, ele é o único que pode revelar o sonho ao rei, né? Porque Deus, ele deu o mesmo sonho para Daniel, né? E Daniel, ele veio e revelou ao rei a interpretação. Então, a interpretação aqui é a estátua que o rei sonhou, né? A cabeça de ouro, os braços de prata, o quadril e o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Certo? Aí o que acontece, né? Daniel, ele revelou para o rei que cada material desse da estátua era um império, né? Então, o império da cabeça de ouro era o império babilônico, que era o mesmo animal de Daniel 7, né? O leão. Então, o capítulo 2, ele é em paralelo juntamente com o capítulo 7, né? Deus, ele revelou primeiro a estátua e depois ele revelou os impérios através dos animais. Entende? Então a gente tem que fazer um paralelo entre um e outro. Porque o Senhor, ele fala algumas informações da estátua, né? Algumas informações que estão na estátua não estão nos animais. E algumas informações que estão nos animais não estão na estátua. Então aqui a gente faz um paralelo também dos braços de prata com o urso, né? Que são o Império Medos e Persas, né? Que veio após, que tomou o reinado da Babilônia, né? Aí você vem aqui, ó, você faz o paralelo do reino de bronze com o leopardo de 4 cabeças, que é o Império Grego. Então eles são os mesmos impérios, o bronze da estátua e o leopardo de 4 cabeças. Tá ok?
Aí aqui na estátua a gente vem com o quarto reino, que é o reino de ferro, né? O reino de ferro, das pernas da estátua. Ele vem em paralelo aqui com o animal terrível, que é o Império Romano, né? Aí mais abaixo a gente tem o ferro e o barro misturado, que é em paralelo também com o animal terrível, né? Que é esse animal terrível aqui, irmãos, é a mesma besta lá do Apocalipse, né? Claro que fala do Império Romano primeiro, porque é o primeiro império que surgiu depois do Império da Grécia. Mas como se você pegar no capítulo 2 de Daniel, quando Daniel ele vai revelar a interpretação do sonho da estátua, ele diz para o rei que Deus ele mostrou para o rei uma visão dos tempos dos últimos dias. Isso significa que ele está falando aqui, ó, do ferro e do barro, dos pés da estátua, que é os últimos dias, né? Não a estátua inteira. Deus ele revelou do início. O início é a Babilônia, que é o ouro, né? Que é o leão. Mas ele falou que Deus ele revelou o futuro para o rei, né? Que era da Babilônia para frente e os últimos dias. Então você vê que o animal terrível, ele tem 10 chifres, irmãos. Ele tem 10 chifres, semelhante ao que tem a besta do Apocalipse, que são 7 cabeças e 10 chifres. Aqui não está falando das cabeças, mas aqui está falando dos 10 chifres, que está em paralelo aqui, ó, nos pés da estátua, tem 10 dedos. Então são paralelo com os 10 chifres. E aí, o que acontece, né? Daniel 7 revela para a gente que esses 10 chifres são 10 reis. Isso significa que os 10 dedos da estátua aqui são 10 reis também, porque eles estão em paralelo. E aqui, irmãos, eu deixei aqui também algumas partes, né, para a gente dar uma lida, para não ficar só falando, mas dar uma lida na Bíblia. Eu não vou ler o capítulo 2 e o 7 inteiro, porque aí vai tomar muito tempo, mas eu vou ler alguns versículos. Vamos dar um início ao capítulo 2, né? Para a gente dar uma lida. Então vamos lá. Daniel 2, do versículo 44 ao 45. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então você vê que aqui ele está falando da pedra que vem, a pedra vem do alto e bate nos pés da estátua e destrói toda a estátua, né? Esse é o final do sonho de Nabucodonosor. Então você vê que a pedra, ela destrói todos os impérios que tiveram anteriormente, né? O Império Babilônico, o Império dos Medos e Persas, o Império dos Gregos, dos Romanos e o próprio Império da Besta. E me diz, quem que é essa pedra que vem sem auxílio de mãos e bate nos pés, né? Se você analisar o capítulo 2 de Daniel, ele diz que as pedras vêm e ferem nos pés. Não fere na perna, no braço, na cabeça, mas nos pés. Significa que essa pedra ela só vem aqui, ó, no final. Quem que é essa pedra?
essa pedra, diz que essa pedra, ela, depois que ela fere e destrói a estátua, ela se torna uma grande montanha, né? E quem é a principal pedra angular, se não é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Então, o que quer dizer, né, nessa história da estátua? A pedra, ela vem e bate aqui nos pés da estátua. Essa é a volta de Cristo. Quando Deus ele volta, ele vem para destruir todos os impérios, né? É claro que esses impérios aqui já passaram, né? O Império Babilônico, os Medos e Persas, Grécia, o próprio Império Romano, todos eles já passaram. Então, Cristo ele vem nos pés para destruir quem? Os 10 reis, né? E lá em Apocalipse fala que os 10 reis, ele dá o poder e autoridade para a besta, né? Então, Cristo vem e destrói a besta. Cristo vem lá do alto e vem para destruir o império da besta, o império final. Porque essa imagem da estátua, ela mesma é o oitavo rei. Ela mesma é a própria besta, né? E para a gente ter mais uma ideia, vamos dar uma lida aqui no capítulo 7 de Daniel. Capítulo 7, do 17 e o 18, os versículos. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Então você vê que no capítulo 2 e no capítulo 7, eles estão revelando todos os impérios que houve no mundo, né? Se você pegar as pernas de ferro aqui, ela não fala só do Império Romano e o quarto animal, não fala só do Império Romano, mas aqui engloba tudo. Engloba o Império dos Bárbaros, que destruiu os romanos, né? Ou antes dos bárbaros mesmo, a Roma Oriental, Roma Ocidental, né? Aí vem os bárbaros, destrói os romanos. Depois dos bárbaros surge o Império Otomano também, que domina o mundo. Aqui mesmo você pode se dizer que está a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Porque aqui os pés já é a parte do fim. Então a parte do ferro tem que englobar até a Segunda Guerra Mundial. Ou até os pés aqui, porque nós já está no finalzinho mesmo. O que falta surgir para nós agora mesmo são os 10 reis, os 10 dedos, né? Que são os 10 reis, e são os 10 chifres da besta terrível, né? E posteriormente aparecer também o chifre pequeno, que vem dentre os 10 reis, né? Que esse chifre pequeno é o próprio anticristo, ou a besta, né? Que assim a gente vai fazer um outro vídeo também, especificando mais, focando mais nessa parte do anticristo mesmo, do chifre pequeno, né? Vamos agora para Apocalipse, no capítulo 13. Vamos dar uma olhada lá. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, ali aqui Apocalipse 13, o versículo 1 e 2, né? Você vê que fala aqui, ó, né? Ó, o versículo 2, vou dar uma recapitulada. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade, né? Você vê que a besta, ela tem característica do
dos outros impérios, né? Os impérios babilônios, medos e persas e os gregos. Porque a besta era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Isso significa que as características dos impérios anteriores vai estar no reino da besta, né? Essa besta terrível. Vamos ler o 17 agora. Dá uma lida no 17. Capítulo 17 de Apocalipse, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Glória a Deus, aleluia. Então aqui, irmãos, ele está falando de uma guerra, né? E pelejarão o Cordeiro e os fiéis que se acham com ele. Contra quem? Contra o reino da besta. Então, irmãos, muito se fala no arrebatamento, né? Que é o que acontece também, né? Antes da pedra bater na estátua, né? Porque quando Cristo vem, arrebata os seus aos ares. Com qual propósito que Cristo faz o arrebatamento da igreja? Ele arrebata chamando o seu exército para os céus, para o reunir nos ares, né? É uma reunião nos ares do seu exército, porque muito grande é o seu arraial. Você vê o que está escrito em Joel 2, se você analisar lá, é um povo glorificado. Por que é um povo glorificado? Você vê que o que está acontecendo quando tem a descrição daquele exército em Joel 2, né? Você vê que as lanças são arremessadas contra aquele povo do exército e eles não se detêm no seu caminho. Agora você imagina que homem, que ser humano, que se arremessar uma lança sobre ele, não vai se deter, né? Se arremessar uma lança sobre mim, eu vou morrer, eu vou cair, vou morrer, né? Então você vê que é um povo glorificado, né? E no finzinho dos versículos do capítulo 2 de Joel, fala, né, que muitíssimo é o seu arraial, o arraial do Senhor, né? Um arraial do exército. Então o Senhor Deus, ele vem, arrebata a sua igreja para reunir o seu exército nos ares para enfrentar o povo da besta, né? E você vê que no Apocalipse vê que seca-se o rio Eufrates, né? Para que os reis da terra reunissem seu exército para pelejar contra quem? Aquele que vem do alto. Então você vê que há uma reunião na terra do exército dos reis da terra, dos 10 reis da besta, do anticristo, e há uma reunião no céu. Então o arrebatamento da igreja, irmãos, é para isso. A gente não vai ser arrebatado para ir direto para a glória já. A gente vai ser arrebatado aos ares para que a gente possa guerrear contra a besta. Porque o Senhor nosso Deus, ele vem com todo o seu exército, né? Como dizem Enoque, se eu não me engano, né? Eis que ele vem com milhares dos seus anjos. Glória a Deus, aleluia, né? Então você vê que isso é uma história fascinante sobre o tempo do fim, né? E a gente tem que estudar cada dia mais e mais, né? E meu desejo é que você se interessa, irmão, irmã, cada dia mais pela palavra de Deus e pelo estudo do tempo do fim, a escatologia, né? A cada dia mais o Senhor, ele vem revelando as coisas, né? Em oração, em estudos, né? Então você vê que a pedra vem, bate nos pés da estátua e destrói todo o reino da besta, né? Glória a Deus, aleluia. E eu termino esse estudo por aqui. O próximo vídeo a gente vai dar mais ênfase e vai focar mais nas características do chifre pequeno, né? Aquele que brota
dentro dos 10 reis da terra, né? E a gente vai falar mais sobre esses 10 reis também. Muito obrigado, irmãos. Fiquem com Deus. Amém e graças a Deus.